Corinthians e Atlético Mineiro fizeram um grande jogo na Arena MRV lá em Belo Horizonte e as Brabas saíram vencedoras por 1-0. Mas o Atlético não decepcionou com o time que entrou para enfrentar as Brabas. Nós vamos trazer para vocês aí o histórico dessa partida e a nossa análise e opinião de Atlético Mineiro 0, Corinthians 1 pela primeira rodada do Brasileirão Feminino. Bora lá pro vídeo. Olá, meus amigos, minhas amigas, torcedores e torcedoras de todo o Brasil. Estamos aí de volta com mais edição do Vlog do Franco para trazer para vocês as informações do nosso futebol feminino, e o destaque hoje é esse jogo lá em Belo Horizonte de Atlético Mineiro 0, Corinthians 1. Mas antes, vocês que já são inscritos no nosso canal sabem que o conteúdo vai ser show de bola, não é mesmo? Por isso, você já vai deixar o seu like no começo do vídeo. Você que está chegando aí agora, tá vendo qual que é do nosso canal, assista o vídeo se você curte futebol feminino. Se você curtir, aí sim deixa seu like, compartilhe com seus amigos e, por favor, se inscreva no nosso canal. Beleza, gente? Pois bem, gente, vamos passar as informações desse jogão de bola lá em Belo Horizonte. O Corinthians venceu o Atlético Mineiro em um bom jogo na estreia das duas equipes no Campeonato Brasileiro. Lá na Arena MRV em Belo Horizonte, as Brabas venceram as Vingadoras recém-promovidas da A2 para a A1. Pois bem, pela primeira rodada da competição, o gol da vitória das atuais campeãs foram marcadas por Letícia Monteiro ainda no primeiro tempo. E como é que os dois técnicos, a Fabi Guedes e o técnico Lucas Piscinato, escalaram suas equipes para este duelo? Pois bem, vamos começar com as Brabas do timão do técnico Lucas Piscinato, que, como a gente previa, ele ia dar descanso para algumas jogadoras que participaram aí desses três últimas decisões contra o Gota, Arsenal e o Palmeiras, certo? Então, o Lucas Piscinato, na minha opinião, agiu certo, dá folga para essas meninas, porque o time do Corinthians tem um elenco muito bom, então era necessário que desse sim esse descanso para jogadores. Então ele foi com a Nicole, né, devido àquele problema que a Lelê teve no jogo contra o Palmeiras. Não sei se foi por esse motivo, mas ele fez bem a Nicole. Aliás, o Corinthians tem duas boas goleiras, né, gente? A Nicole salvou uma bola lá que dificílima se seria o empate do Atlético. Pois bem, Gi Fernandes, Érica, Thaís Ferreira e Juliette, Daiana Rodrigues, Ana Vitória, Letícia Monteiro, Ivana Fuso, Raíza, Vicky Albuquerque. Tá aí, a gente pediu, até eu mesmo no pré-jogo, pedi que essas meninas deveriam ter oportunidade, tipo a Ivana Fuso, a Raíza, a Letícia Monteiro. Só faltou a Paula Garcia, que pra mim ela deveria ter entrado logo no começo do primeiro tempo, mas ele foi colocar ela já no final do jogo, né? Precisava ter mais tempo para a Paola mostrar o seu trabalho. Então tá aí para vocês a escalação do técnico Lucas Piscinato e a Vicky Albuquerque, né? Que também, para mim, jogou otimamente nesse jogo. Enquanto que as Vingadoras do Atlético Mineiro, da técnica Fabi Guedes, foi com a Mike Weber, a Bárbara Melo, a Ingrid, Barraca, Giovana e a Laura Nunes, a Catiusca, Anne Marabá, Amália Alves e a Pimenta. Tá aí pra vocês. Ela foi no 4-3-3. A gente colocou no 4-4-2 porque a gente não sabia como é que a Fabi Guedes iria encarar o Corinthians nessa primeira rodada. Ela mudou algumas peças em referência ao nosso pré-jogo, mas o time do Atlético, para mim, não comprometeu, né, apesar da derrota. E o primeiro tempo, gente, como foi o primeiro tempo? Olha só, com 2 minutos de jogo, o Corinthians chegou pela primeira vez. Vicky Albuquerque recebeu sozinha dentro da área, bateu cruzado e mandou para fora. As Vingadoras adiantaram a marcação. O Corinthians teve mais dificuldade de sair
jogando, e o time da casa criou oportunidades com as roubadas de bola no campo de ataque. Na primeira chance, Katiuska pegou mal na bola e mandou para fora. Anny Marabá teve outra oportunidade na sequência, também para fora. O Corinthians respondeu com Érica, que cabeceou para a ótima defesa de Mike Weber. Organizado, o Atlético Mineiro pressionava a saída de bola do Corinthians, que não conseguia sair do campo de defesa. Mesmo com a bola no campo de ataque, faltava capricho para as Vingadoras. Mas para o Corinthians, não teve erro. Bola lançada para Ivana, que dominou dentro da área e fez o passe para Letícia Monteiro, que limpou a zagueira e abriu o placar. As Vingadoras não sentiram o gol e tiveram duas chances de empatar ainda no primeiro tempo. Na primeira, a Pimenta recebeu na área, cortou para dentro e bateu firme. A bola desviou na defesa e saiu para escanteio. Na segunda oportunidade, a bola cruzada fechada bateu no travessão de Nicole. Giovana Barraca pegou a sobra, finalizou de primeira e Érica tirou de cabeça em cima da linha, e assim terminou o primeiro tempo. O Corinthians 1-0 para cima do Atlético Mineiro. E a segunda etapa, as Vingadoras voltaram com a mesma postura, que teve 3 chances de empatar o jogo logo no início do segundo tempo, todos com a Anny Marabá. A atacante do Galo aproveitou a bobeira da zaga aos 3 minutos, avançou, entrou na área, bateu prensado. Nicole fez a defesa. Na jogada seguinte, a camisa 9 brigou dentro da área, ficou com a bola, mas foi travada na batida. Aos 8 minutos, Anny Marabá recebeu livre na ponta esquerda. Ela dominou dentro da área e bateu por cima do gol. A entrada de Johnson, Gisela Robledo e Belém Aquino mudaram o panorama do jogo. Com ataque mais rápido, o Corinthians passou a ocupar mais o campo de ataque. Aquino obrigou a goleira Mike Weber a espalmar em batida de dentro da área. Depois, a atacante acertou o travessão em chute de primeira. Letícia Monteiro quase fez o segundo dela, mas também mandou no travessão. E o jogo terminou mesmo com o Corinthians vencendo o Atlético Mineiro lá na Arena MRV em Belo Horizonte por 1-0. Como é que fica a classificação? Olha só, com a vitória, as Brabas somam os primeiros 3 pontos no Brasileirão Feminino. O Atlético Mineiro está rezando pela segunda rodada. O Corinthians recebe o Fluminense na próxima sexta-feira na Neoquímica Arena, às 9h30 da noite, horário de Brasília. As Vingadoras do Atlético visitam o Juventude no Homero Saldatelli no domingo, dia 22, às 15 horas. Então tá aí para vocês os próximos jogos das duas equipes no Brasileirão. Pois bem, galera, a gente falou no pré-jogo, a gente deu uma pré-escalação, claro, contando com as jogadoras titulares da equipe do Corinthians e pensando também na equipe do Atlético Mineiro. Como a gente tinha falado, o Corinthians precisava descansar essas jogadoras, que teve 3 pedradas aí no começo do ano contra o Gota, o Arsenal e contra o Palmeiras. Então, as jogadoras estavam realmente cansadas e precisavam desse descanso. Então, esse jogo seria um jogo de oportunidade para que o Corinthians experimentasse algumas jogadoras, tipo a Ivana Fuso, né, que precisava de um tempo, a Raíza também, certo? Também precisava de mais minutagem a Paola Garcia, que não jogou, foi jogar no final do jogo, certo? Então, precisava dar minutagem para essas jogadoras, como a própria Juliette também, que ainda não tinha estreado, né? Então, na minha opinião, o Lucas Piscinato fez o certo realmente, porque né, tinha uma alternativa, entre aspas, né? O elenco do Corinthians é um time muito qualificado. E assim, conseguiu a sua primeira vitória com um golaço dela, né? Que para mim, essa menina tem que ser titular. Olha, gente, me desculpe aí quem é contra, mas na minha opinião, a Letícia Monteiro tem que ser titular nessa equipe do Corinthians. Não sei quem o Lucas Piscinato vai tirar, o que ele vai fazer, mas a qualidade técnica da Letícia Monteiro é muito qualificada. Então, o Corinthians precisa, assim, o técnico Lucas Piscinato precisa descobrir uma vaga para Letícia Monteiro. Certo? Ela fez um golaço depois de um passe da Ivana Fuso, outra jogadora que promete
nessa temporada. Vamos ver mais da Ivana Fuso. Gosto da movimentação dela no campo, certo? E ela quase fez um segundo gol, a Letícia Monteiro, no segundo tempo, porque ela tem muita qualidade. E assim o Corinthians venceu 1-0, um Atlético que não decepcionou. Pra gente ver o que o Atlético pode ter no futebol feminino, o que tem a sua programação para o ano 2026, o Atlético não decepcionou para mim, na minha opinião, até pressionou o Corinthians, certo? Quase empata, se não fosse a Nicole, certo? Aliás, né? O Corinthians tem que ver que tem duas goleiraças, né? O Corinthians tem duas goleiraças. Eu ainda não entendi, né? Como é que a Nicole, né, não é convocada para a seleção, né? Porque a gente vê as convocações aí da seleção, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, né? Tem jogadoras aqui que estão precisando de oportunidades. Ele levou a Carlinha do São Paulo no ano passado, mas a Carlinha nem chegou a entrar. Então, é preciso ver essas goleiras aqui no Brasil. E a Nicole está mostrando que é uma grande goleira, certo? Precisa de oportunidade da seleção. E o Atlético, então, gente, fez aquilo que ele tinha que fazer. Mas, olha, eu vou falar para vocês, me surpreendeu positivamente o time do Atlético e pode ser um time que pode dar trabalho aí no decorrer da temporada 2026. Então tá aí para vocês a nossa análise e opinião desse jogo de Atlético Mineiro 0, Corinthians 1. A gente volta logo mais aí com pós-jogo de Palmeiras e América Mineiro. Vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês aí um maravilhoso feriado e final de semana e que Deus abençoe você e toda a sua família. Abraço do Franco. Fui.